né? Porque todas as igrejas, os cristãos, judeus recém-convertidos ao cristianismo, sempre duvidava de Paulo e achava que Paulo apresentava um evangelho barato, né? Uma religião barata, porque não estava ligada às ações da obra, ou seja, da lei, mas a salvação pela graça, né? Pela fé. E hoje, então, vocês estão me ouvindo bem? Pronto. Sim. Então, hoje é o capítulo 3, certo? O capítulo 3, que esse capítulo 3, a gente não estuda nessa lição, certo? A revista Compromisso, comentarista da lição, ele não vai abordar todos os versículos do capítulo 3, certo? Porque ele vai continuar tratando no capítulo 4, na lição número 4, certo? Então, esse estudo de hoje, né, tem o título O Justo Viverá da Fé. E o nosso texto áureo é esse que está aí, né, na tela. E é evidente que, pela lei, ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Esse é o nosso texto áureo. E aí, nós vamos pensar um pouco, né, bem rápido, só seguindo a revista Compromisso, os tipos de fé, né? O autor apresenta aí alguns tipos de fé, já que o nosso tema de estudo é a fé. O justo viverá da fé. Então, ela apresenta aí a fé natural, né? O que é essa fé natural? Essa fé natural é uma fé que todo mundo tem, certo? Ela faz parte do intelecto humano, é lógico, né? Ela faz acreditar ser uma verdade, então é algo lógico. Se eu plantar arroz, eu vou colher arroz. Planto feijão, vou plantar feijão. Então, eu coloquei essa ilustração aí para os irmãos perceber a ideia de fé natural. 1 mais 1 igual a 2. O outro tipo de fé é a fé temporal, né? Quando eu coloco a minha confiança em Deus para as coisas desse mundo. Então, eu coloco a minha saúde, meu emprego, minha família, né? E aí, eu coloquei essa imagem, né? Hoje, né, no atual contexto, o que a gente tem mais orado, o que a gente tem mais depositado a nossa fé é que tudo isso que a gente está vivendo, tudo isso passe. Né? A gente tem essa esperança, a gente deposita a fé nisso aí. Então, eu coloquei a imagem aí, são profissionais da saúde, né, orando para que tudo isso aí passe. Um outro tipo de fé é a fé miraculosa, certo? Essa fé miraculosa, ela está relacionada a milagres. É aquela fé que eu não tenho a capacidade humana para fazer, né? Para resolver, e ela só vai acontecer se for um milagre. Né? E aí na Bíblia, a gente lá nos evangelhos, a gente tem uma série de milagres. Né? A mulher do fluxo de sangue, aí eu coloquei Bartimeu, né? O cego Bartimeu, lembrei de Cleide, a semana passada, contando a história do cego Bartimeu para as crianças, aí eu coloquei aí, Bartimeu é um exemplo de fé miraculosa, certo? E a outra fé, né, que é essa nossa fé, o nosso objeto de estudo hoje, é a fé salvadora. É quando eu transfiro toda a minha confiança de vida eterna em Deus. Né? Essa fé salvadora, ela é iniciada com a nossa conversão. Né? Iniciada quando o Espírito Santo nos convence que somos pecadores, né? Que precisamos do perdão, precisamos da justificação. E isso começa então com a nossa conversão, e aí eu coloquei a imagem do batismo
Porque o momento do batismo é quando nós declaramos publicamente que acreditamos que Jesus Cristo é o nosso Salvador, né? E que só Ele, somente por Ele, alcançamos a vida eterna, né? E aí tem outros tipos de fé, né? Tem fé como conteúdo de estudo, tem fé como crenças, dogmas de uma religião, certo? Mas vamos passar adiante, certo? O nosso primeiro tópico, né, que a gente vai ver, é isso aí. Viver da fé é também compreender a presença e a ação do Espírito Santo em nós, certo? E aí a gente vai pensar um pouco em Gálatas 3, de 1 a 5. Aí eu vou pedir para alguém, né? A semana passada foi Décio, Cristina, alguém que ative o microfone e faça essa leitura de Gálatas 3, né? Todos devem estar com a Bíblia aí, né? Acompanhando. Gálatas 3, de 1 a 5. Ó Gálatas insensatos, quem vos fascinou a vós outros, ante cujos olhos foi Cristo Jesus exposto como crucificado? Quero apenas saber isto de vós. Recebestes o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Sois assim insensatos que, tendo começado pelo Espírito, estejais agora vos aperfeiçoando na carne? Terá sido em vão que tantas coisas sofrestes, se na verdade foram em vão? Aquele, pois, que vos concede o Espírito e que opera milagre entre vós, porventura o faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Pois bem. Então, veja que Paulo aí faz uma série de interrogações, né? Uma série de perguntas. São perguntas retóricas, né? A pergunta que o interlocutor ele não tem o desejo, a intenção, não é obter uma resposta, certo? Mas quando ele questiona, ele pergunta, né? O primeiro versículo, todos os versículos aí tem uma pergunta, o objetivo é obter, não é obter uma resposta, mas é reforçar, né, a ideia, ou a ideia do que ele já tinha falado, pregado lá aos irmãos da Galácia. Então, ele começa assim, ele não mede palavras para com aqueles cristãos, né, convertidos. Ele não mede palavras, ele começa, ó Gálatas, insensatos. Né? Esse ó Gálatas, insensatos, significa porque é a falta de sabedoria mesmo, porque tanta meninice, porque tanta tolice, certo? Quem vos fascinou, né? Quem vos fascinou, quem foi que enfeitiçou vocês com outra pregação, né? Antes, cujos olhos Jesus Cristo exposto como crucificado, né? Apresentei o Cristo crucificado, né? E quem é que fascinou agora vocês com outras ideias? Né? Quero apenas saber isto de vós: recebeste o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Então, ele questiona, ele interroga. Aí, eu quero saber, né? Vocês, quando eu fui lá, e a gente vai lá para Romanos, quando Paulo diz e provavelmente Paulo está se referindo a isso, né? A fé vem pelo ouvir, né? E quem convence o homem do pecado é o Espírito Santo. Então, Paulo interroga, né? Vocês, quem é que vos convenceu? Foi a lei? Né? Vocês receberam o Cristo crucificado pela obra da lei ou foi obra do Espírito Santo? E aí ele continua dizendo, como vocês são insensatos, né? Como vocês trocam o verdadeiro, tão facilmente trocam o verdadeiro pelo falso. Né? Tendo começado no versículo 3, a obra começou no Espírito. Vocês agora estão se aperfeiçoando, né? Se regenerando. E quem faz essa obra de regeneração? Né? É o Espírito Santo ou a lei?
Então, veja que a intenção de Paulo era levar a reflexão mesmo, que ele refletisse, né, diante daquilo que Paulo tinha ensinado, daquilo que o Espírito Santo estava fazendo e o que agora eles estavam querendo retornar, estavam querendo agregar elementos do judaísmo ao cristianismo. E aí era insensatez, era tolice, né? Porque agregar elementos do cristianismo ao agregar elementos do judaísmo ao cristianismo não seria o evangelho genuíno, o evangelho dos apóstolos, seria aí quando ele começa continua, terá sido em vão que tantas coisas sofrestes e na verdade foram em vão, quer dizer, tantas coisas que vocês sofreram, tantas perseguições, né? Quantas perseguições eu vivi, né? A gente viu lá na lição número 1, né, que Paulo, lá na cidade de Listra, ele foi apedrejado, né, ao ponto de pensarem que Paulo estava morto, né? Arrastaram ele da cidade pensando que ele estava morto. Então, todas essas maravilhas, quem foi que operou? Foi a lei que operou? Né? Ou foi o Espírito Santo? Então, essa imagem aí, a imagem de Paulo, né, a própria conversão de Paulo. Ele foi convertido pela força da lei, né? Ele foi convertido pela obra da lei ou pelo Espírito Santo. Então, aí a gente tem, concluindo, né, que retornar ao legalismo, retornar à lei, retornar à obra da lei, seria negar toda a ação do Espírito Santo. Certo? Então, vamos lá. O tópico 2, a gente tem: viver da fé traz entendimento da importância do resgate da maldição da lei. Aí nós vamos fazer a leitura de Gálatas 3, do versículo 10 ao 13. Alguém pode ler? Todos aqueles, pois, que são das obras da lei, estão debaixo da maldição. Porque está escrito: maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas que estão escritas no livro da lei para fazê-las. E é evidente que pela lei ninguém será justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Ora, a lei não é da fé, mas o homem que fizer essas coisas, por elas viverá. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Exatamente. Então, veja bem, os cristãos da Galácia, eles queriam trabalhar, né? Eles queriam trazer elementos da lei para a salvação. E pensando desse modo, eles iriam permanecer na maldição. Né? E por quê? Eles iriam permanecer na maldição. Lá em Deuteronômio, certo? 27, 26, ele diz que todo aquele que não cumpre toda a lei é maldito. Então, isso provava que todos eram malditos, porque ninguém, né, conseguiu cumprir toda a lei mosaica. Né? A lei mosaica era um código, né, de lei com 613 ordens e proibições. E ninguém conseguiu cumprir toda a lei. Então, quando Paulo coloca aí, né, maldito aquele que permanece, no versículo 10, maldito todo aquele que não permanece em todas as leis escritas do livro para praticá-las. Então, se eles não cumpriam a lei, né, a própria lei dizia que eles eram malditos. Então, todos estavam perdidos, né? Todos estavam condenados. Lá no versículo 11, Paulo vai dizer: é evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus,
porque o justo viverá pela fé. Paulo vai citar aí Abacuque 2:4, dizendo que o justo, o justificado, quem é o justificado? O justificado é todo aquele, que aceitou, através do Espírito Santo, Jesus Cristo como Salvador. Ele não está mais na maldição. Ele não é mais maldito, ele não está mais condenado, certo? Mas ele está, todos os seus pecados foram justificados. Então, Paulo cita aí, o justo viverá pela fé. No versículo 12, ora, a lei não procede da fé, mas aquele que observar seus preceitos, por eles viverá. Deuteronômio 21:23 também vai dizer isso. Porquanto que... não, isso ainda não. Levítico, 18:5, Paulo está citando aí, Levítico 18:5, dizendo que todo que vive, que guarda a lei, ele vive pela lei. Todo que confia que o Espírito Santo está em nós e que fomos justificados pela fé, a gente não vive pelas obras da lei, a gente vive pela fé. E aí, então, olha lá, aí no slide, em Cristo fomos salvos da maldição da lei, Mas antes a gente vai pensar aí o versículo 13, então estou aí entendido, Todos, se dependêssemos da obra, da lei, todos nós estávamos condenados. Todos nós estávamos perdidos, porque ninguém consegue cumprir toda a lei. Então, o que Paulo está querendo colocar aí, que a salvação, ela não depende das obras. A salvação depende da fé em Deus. No versículo 13, Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar. Então, a maldição era para nós, Todos nós estávamos condenados. A imagem que a gente tem é a ira de Deus pairando sobre todos nós. Todos nós estávamos condenados, porque ninguém consegue cumprir toda a lei. E aí, o versículo 13, Cristo se fez maldição em nosso lugar. Ele está citando, quando ele aí está entre parênteses, porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado em madeiro. Porque a própria lei, ou pendurado no madeiro, é maldito. Em Cristo fomos salvos, então, da maldição. Através de Jesus Cristo, nós fomos salvos da maldição. Nenhuma condenação há mais para os que estão em Cristo. Então, nós que éramos condenados com o sacrifício de Jesus Cristo na cruz, nenhuma condenação agora há. Então, não precisa, Paulo está dizendo, não precisa trazer nada da lei, porque não depende das nossas obras. Foi pela graça, pelo sacrifício de Jesus Cristo. Fomos resgatados pelo sangue de Cristo de toda maldição da lei. A maldição é suspensa pela fé. Pode mostrar. Gente, está travando. Oi? De vez em quando. De vez em quando, Travou, mas a gente está bem. Foi? Mas está indo bem. Um segundo ou dois. Pronto. Mas nada que prejudique o raciocínio. Certo. Volta anterior. Pronto. Então, aí, a maldição é suspensa pela fé, certo? Libertos do pecado e de todo legalismo. Aí eu coloquei essa imagem, para representar que todos nós estávamos condenados, Todos nós éramos condenados, todos nós estávamos perdidos. E aí, Jesus Cristo, ele nos
libertou. Então, libertos do pecado e de todos os legalismos. Então, Jesus não nos chamou para estarmos presos ao jugo da lei, nem nenhuma ação, nenhuma obra, né? Não tem nada mais de nenhuma penitência, de punição, de sacrifício, nada mais. Né? A salvação pela fé, e aí vivemos pela fé, vivemos essa liberdade, né? Cristo nos chamou para a liberdade cristã. Lembrando que liberdade cristã não significa, né, fazer tudo o que a gente tem vontade, porque Cristo já levou todos os nossos pecados, né? Não é bem assim. Paulo, né, para mim, que melhor representou a ética cristã foi Paulo, lá em 1 Coríntios 6,12, quando ele diz: todas as coisas me são lícitas, certo? Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convém fazer, né? Todas as coisas me são permitidas, mas eu não me deixarei levar por nenhuma delas. Então, liberdade cristã, a liberdade que conquistamos, né? Não estamos mais presos à lei, é compromisso com Cristo. Então, vamos lá. O próximo tópico. Viver da fé, né, faz entender que a lei é boa. A lei é boa quando ela é entendida como aio. Gálatas 3, 24. Certo? O que é que diz em Gálatas 3, 24? De maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados por fé. E aí o que é, né? O que é aio? A lei foi nosso guia para conduzir a Cristo, certo? Quando Paulo usa aí, né, o aio, a figura do aio, é para fazer entender que a lei, ela nos serviu para ensinar, para nos conduzir, para proteger, no caso, o povo judeu. E aí, quem era o aio, né? O aio aí era na cultura, na educação grega, veja que eu coloquei aí a imagem, né? O aio era o professor, era o pedagogo, né? O menino grego, isso só os meninos, porque as mulheres, né, não eram nem contadas, aí os meninos, eles eram entregues para o Estado, né? Ficava sob a tutela do Estado, e o Estado iria ensinar, né, disciplinar, certo? Eram os próprios pedagogos, né, que eles, inclusive, eles diagnosticavam as aptidões, as tendências desses meninos e encaminhavam ele para uma função dentro da sociedade. Então, Paulo vai dizer isso, certo? Ele vai dizer, olha, o aio, ele serviu para guiar, para orientar, para conduzir o povo de Israel. Né? Lembre que quando o povo de Israel saiu do Egito, né? E aí ele vai voltar lá para a Terra Prometida, eles vão formar lá uma nação, né? Um Estado, um povo, um território, e eles precisavam ali ter as suas próprias leis, né? Para disciplinar, para corrigir, para orientar, certo? Então, a lei teve essa função dentro daquele contexto. Ela serviu para ensinar, corrigir, proteger, e isso tem que ser visto dessa forma, até que chegasse a maturidade, né? Porque a lei ela tinha uma tarefa limitada e temporária, né? Até que se cumprisse a plenitude dos tempos e viesse Jesus Cristo, né? Para que cumprisse a lei. Certo? Então, a lei, ela apontava para Jesus Cristo. E aí, a maturidade, né? Havia chegado, né? Jesus Cristo, ele vem
né, cumprir esse aio. E aí, então, a gente tem aí a tarefa, né, a tarefa limitada e temporária da lei. Quem está em Cristo, né? Quem está em Cristo, que é a nova criatura. Quem está em Cristo não precisa mais do aio da lei para a sua salvação. Certo? Então, veja que Paulo, o objetivo da carta de Paulo aos Gálatas era a defesa do Evangelho, né? A defesa do Evangelho de Cristo, era defender esse Evangelho, porque o que os judaizantes, né, estavam querendo fazer era agregar elementos da lei ao cristianismo. Então, Paulo vai ser veemente nessa questão de defender que a lei ela foi importante, a lei foi boa, né? A lei foi justa, mas o problema, né, da lei é que ela dizia, ela proibia, mas ela não dizia como o homem poderia, né, se salvar, se libertar, né, garantir a salvação. A lei não teve esse papel, né? A lei existe para apontar, para conduzir a Cristo, jamais para igualar ou substituir, certo? Então, quem está em Cristo lá não precisa, né, mais daí do aio da lei. E aí a lei aponta para Jesus Cristo. E aí o sacrifício de Jesus na cruz foi suficiente. Não é Jesus ou a lei, não, é Jesus. O sacrifício de Jesus foi suficiente. Não precisa de nenhum esforço, né? Não precisa mais de nenhum esforço humano. Jesus cumpriu tudo, certo? Pronto, vamos ao próximo tópico. Já encerrando, né? Já encerrando. Só estou apresentando assim no geral, depois os pastores aí vão comentar, acrescentar o que não foi acrescentado. E aí a gente vai chegando ao final. Gálatas 3, 28, né? Viver da fé faz entender nossa condição de iguais no reino de Deus. Veja que a cruz, né, ela desfaz toda inimizade, toda separação, né, do homem com Deus e de Deus com o homem. Certo? A salvação, o sacrifício de Jesus. O pecado trouxe essa separação, né? Foi o pecado, e a lei serviu para isso. A lei serviu, ela teve essa função de mostrar o pecado, né? De mostrar o que se podia, o que não se podia. Então, ela revelou o pecado, mas ela em si, ela não tinha o poder de salvar. Então, o pecado trouxe separação, discriminação, né? O pecado separou o homem de Deus e Deus do homem. Né? E aí, o pecado trouxe separação, discriminação, mas Jesus trouxe união e harmonia. A fé nos faz convergir para a igualdade social ou espiritual. E aí, meus irmãos, o que é que a gente conclui disso tudo? Que sem fé é impossível agradar a Deus. Agradar a Deus é viver na fé, certo? Fé é essa que se inicia na nossa conversão, na confissão de Jesus Cristo, né? Quando transferimos para Ele toda a nossa confiança, né? Toda a providência que faz da nossa vida, mesmo na adversidade, mesmo na tribulação, faz a nossa vida ser bela em todos os aspectos. Né? Então, que fica a grande lição: sem fé é impossível agradar a Deus, certo? O versículo foi o 3:28, né? Que eu fiz aí, nós lemos, né?
desarte, não pode haver judeu nem grego, nem escravo nem liberto, nem homem nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Então, a lei, ela criava separação. A lei era para o povo, né? Era para o povo judeu. E aí o povo judeu, ele achava que o fato deles terem a lei, aquilo já garantia para eles a salvação, certo? Então, se a salvação fosse pela lei, a salvação seria somente para os judeus. O sacrifício de Jesus na cruz, ele foi para todos, né? E todos que recebem pela fé, né? Através da graça pela fé, o sacrifício de Jesus Cristo, aí não há mais nenhuma separação. Não há nem grego, nem judeu, nem discriminação nenhuma, homem, nem mulher. Todos nós, em Cristo, né, somos todos iguais, certo? E aí, então, que nós possamos viver, né? Viver pela fé, viver da fé, porque o justificado, ele vive da fé, certo? Ali tem uma outra imagem, a minha última imagem, Emília semana passada colocou da igreja, né? Dos templos. Eu coloquei a foto das minhas queridas, né? Minhas queridas irmãzinhas da classe Nelita, né? Essa foto ela foi tirada lá na nossa confraternização, em dezembro de 2019, quando nós nem esperávamos que tudo isso, né, estivesse acontecendo. E essa classe, assim, ela é uma bênção, assim, na minha vida. Eu sou muito querida, muito amada por essas irmãs. Essa classe Nelita deve ser uma das classes mais antigas, né, da EBD, né? Não lembro que a mamãe dizia que era uma classe, parece-me que era a Dona Ideia, que era a professora, depois a classe cresceu muito e aí dividiu, e ela ficou com as mais idosas, né? O ano passado nós perdemos 2 irmãs, a irmã Deilde e a irmã Jaci Vieira. Quando eu comecei a lecionar essa classe tinha 40 e poucas alunas, hoje ela tem 20 e poucas alunas, porque o que é que tem acontecido? Muitas delas, elas faleceram, né? A irmã Zenaide, a irmã Ivanilde Figueiredo, a irmã Delza, teve uns dias que eu vi Samuel Lobo, né? A irmã Delza Lobo, Angelita, a irmã Valdete, que não é da classe, mas não pode frequentar, a irmã Osana Bonfim, a irmã Lucila Chaves, a irmã Elza de Jesus, a irmã Ana Maria, Consuelo, mas elas, mesmo não frequentando, elas são tão fiéis, certo? Às vezes eu estou lá na igreja, no culto, aí Leide bate no meu ombro e diz, olha, fulano mandou oferta de missões. Nossa classe, ela sempre consegue atingir um alvo de missões, porque essas irmãs são muito fiéis, e uma outra característica dessa classe é que é uma classe de família. A mãe vai chegando, aí vai trazendo os filhos, se vocês perceberem, olha, Nídia é professora junto comigo, porque a irmã Helena faz parte, aí a minha tia, né? E aí Damares, Débora, a irmã Josefina, que é uma bênção, essa irmã ora por mim. Às vezes, quando eu chego no domingo, ela diz, Deus mandou eu orar por você. Eu disse, eu estava precisando mesmo. A irmã Josefina, Liantelma, Leni, Carminha, que a mãe também foi da classe. Então, essa classe, a irmã Cleide foi professora, a irmã Renilde, que durante muitos anos esteve junto com a minha mãe, né? Deus me deu essa bênção de ser professora dessa classe. Então, pois é, meus irmãos, então eu apresentei aí bem rápido, de forma bem sucinta, mas o estudo, né? O estudo de hoje, ele está limitado à lei. Né? Por que a gente não leu esses outros versículos? Os outros versículos vai falar sobre Abraão, a promessa de Abraão, né? Que Abraão não foi justificado pela lei, mas Abraão foi justificado pela fé, né? A promessa de que todos
todos seriam abençoados, todas as famílias da terra, né, seriam abençoados pela fé de Abraão. Nós, quando aceitamos Jesus Cristo como nosso Salvador, nós nos tornamos da família espiritual, né, herdeiros de Abraão, herdeiros de Deus, co-herdeiros com Cristo, certo? Então, fazemos parte do Israel espiritual, certo? Por causa da promessa. Por que não abordei nessa questão? Porque essa questão vai ser trabalhada com mais detalhes na lição 4. Certo? Agora os irmãos estão com a palavra. Bênção, Norma. Que bênção. Deus Parabéns. abençoe você, viu? Parabéns, professora. Fui edificada. Deus abençoe. Amém. Eu vi Janilda fazendo umas anotações ali, eu acho que ele quer falar. Estão me ouvindo? Ouvindo, não. Sim, sim, sim. Estou ouvindo sim, vendo não. Estamos ouvindo. Norma, tira o slide. Pronto, e agora? É. Está ouvindo? Tá certo. Não, eu parabenizo Norma exatamente pela didática, né? Eu acho que isso aí é uma bênção hereditária. Isso é uma bênção de família, é verdade. Você e Emília são privilegiadas. Todos nós amamos nossas mães, a nossa casa, a nossa família, mas a gente sabe que para determinadas funções, né, pertencer a uma família já nos traz aquele dom, né? O dom natural, e você tem, Norma, esse dom natural de ensinar, que Deus lhe abençoe ricamente e que cresça cada dia mais na sua pedagogia. Eu creio que não tem nada a acrescentar, mas comentar pelo amor à palavra, né, pelo amor ao debate, como aluno, né? Então, o que eu vejo é o seguinte, é a questão da fé, né? Esse paralelo da fé com a lei é lindo, e muita teologia aí na lei, que a gente levaria muito tempo, né, para a gente estudar, expor dúvidas, admiração, enfim, mas não é o caso. Eu quero falar da fé. É a questão dessa fé que a gente já está desde Abacuque nos convencendo que o justo viverá da fé, né? E esse justo é aquele que foi, como você bem disse, justificado pela morte de Cristo, e ele geralmente tem essa fé. Porque só mesmo por fé a gente aceita a verdade bíblica, né? Não entendida pela grande maioria da humanidade, né? Porque sem fé é impossível agradar a Deus, e eles não têm essa fé. Mas a Bíblia fala que os demônios também creem. Creem porque não tem dúvida da existência de Deus, que eles conhecem muito da origem, né? Da origem que Deus permitiu eles saberem. Então, eu digo assim, nós hoje defrontamos com dois aspectos muito fortes da fé. É a fé de aceitar a verdade teórica, a fé que admite a prática na vida de muitos, mas a fé confiança, ela não é de todos. A fé confiança não é de todos. Com aquele exemplo de um equilibrista que passava com a bicicleta no fio para lá e para cá, né? A gente viu isso em muitas pregações, mas ele chama um das pessoas que o viam fazendo a proeza, mas ninguém quis sentar na garupa da bicicleta enquanto ele estava atravessando o fio, né? E essa confiança em Deus, essa é a fé mais valorosa, eu entendo, né? Mais substanciosa, é aquela fé da confiança em Deus. Que Deus é capaz de nos dirigir, que Deus é capaz de falar através de nós, que Deus é capaz de fazer um milagre através da gente, enfim, a confiança, a fé e confiança, é isso que eu ressalto. Parabéns, João. Obrigado pela oportunidade. Quero parabenizar também a Norma e concordo com o Janildo que os DNAs estão prevalecendo, né? Tanto de Emília e Jade quanto de Norma. Eu já disse isso antes, falando
a respeito do casal aí dos Socorros, que de fato nos dignifica. Eu queria trazer também um comentário a respeito da lição, que ela fez muito bem, mas para realçar apenas a nossa passagem de bastão da lei para a graça, da lei para os tempos de Cristo, e que tem pessoas até que desavisadamente imaginam que o Evangelho não existia no Antigo Testamento. Pois bem, o Evangelho, que é nova notícia, a lei era nova no Antigo Testamento. A lei era nova no Antigo Testamento. Por exemplo, minha barba é nova hoje. Não era quando eu era criança, porque ela nem existia, ainda existia. Agora ela é nova. Então, nós temos a responsabilidade de passar para o mundo uma notícia. Interessante essa ilustração que faz Mark Dever, né, no seu livro Teologia do Novo Testamento. Ele traz dizendo que nós trabalhamos como se fossem jornalistas e temos uma responsabilidade de passar a verdade. E aí estamos vendo agora, nesses períodos, como algumas instituições de jornalismo estão passando notícias desvirtuadas, desconexas e outras mais primando pela verdade. Mas nós temos uma verdade, sempre tivemos, do Antigo Testamento, que era a lei e que preparava a humanidade para receber o Evangelho, para receber, de fato, essa nova notícia que agora é ela. E o que o Paulo chama de insensatos, muita gente acha que ele está um pouco com os nervos à flor da pele, mas nem está. Insensato ali é pouco, porque você deixar de seguir o Evangelho, a nova notícia de Cristo, que salva, que redime, que liberta, para ir novamente aprender o beabá da vida. É como se eu agora com 60 anos, quisesse viver como se fosse uma criança de 5, 6 anos. Ia ser ridículo. Eu ia causar dó, pena, misericórdia. As pessoas iam olhar para mim e dizer: esse menino, esse velhinho é um maluco, olha só como ele não cresceu mentalmente, olha só como ele não amadureceu. Assim também era aqueles Gálatas, e ainda algumas pessoas que hoje ainda querem inconscientemente retornar ao Antigo Testamento. Eu, a semana passada, numa live do Setebase, tive uma discussão com um teólogo lá, o teólogo achando que hoje ainda existem os profetas, e me parece uma insensatez também. A base dele era porque ele estudou numa casa, num seminário, que lá estava escrito Casa de Profeta. Olha, se botaram lá, isso não garante ser casa de profeta só porque um seminário, ou quem quer que seja, tenha feito essa asneira. Mas o fato é que de alguma forma, eu há 2 anos ou 3 atrás, mais ainda um pouco, eu gosto de encostar as distâncias, uma professora aí da PIBA veio me convencer de rejudaísmo. Uma pessoa que ensinava aí na PIBA. Aí, subindo as escadas lá do meu apartamento, veio me convencer da guarda do sábado, de um bocado de coisa das festas judaicas. E interessante que isso, inconscientemente, no inconsciente, às vezes penetra no nosso meio e a gente não amaldiçoa, como Paulo mandou. Porque Paulo mandou que nós disséssemos que ele era nato. Eu disse lá na discussão da live do Setebase que eu amaldiçoo, do mesmo modo que bendigo aqueles que pregam a Bíblia ortodoxamente. Eu, quando vejo alguém destoando da palavra de Deus, daquela genuína, que é a notícia verdadeira do Evangelho, eu tenho uma obrigação, como defensor, como apologeta, dizer àquela criatura que ele se oriente e vai buscar a orientação correta da palavra de Deus, a nova notícia que nos liberta. Só isso que eu queria trazer, mas o bastão foi bem passado, viu, Norma? Assim como a professora Melita passou para você, você está cumprindo aí a tradição. Glória a Deus. Toda a honra, toda a glória seja dada a Ele.
Bom, eu queria contribuir com uma norma. Deixa eu abrir aqui meu vídeo. E é interessante que a senhora foi lá na teologia sistemática, quando tratou dali da fé, né? Fé natural, temporal, miraculosa, salvadora, né? E a gente vê exatamente dentro da teologia do Cristo, né? Essa nova fase. A gente vê a fé desde Abraão, tanto é que ele é tido como pai da fé. E a forma didática foi muito boa. E uma das questões que nos leva a crer é que a fé, ela independe, né? A gente tem vindo, mas o povo precisou aprender essa nova cristologia cristã. Na verdade, houve um aprendizado do que realmente é fé. Uma fé mais do que só palpável, né? É a fé da salvação, a fé da graça, e que eles estavam acostumados com aquela fé palpável, de ver o templo, de ver a coluna de fogo, de ver Deus falando através do seu servo. E hoje, né? E eu lembro bem que na época de Cristo, o povo teve que reaprender essa fé. Então foi muito interessante essa sua colocação da questão da fé, né? E me chamou a atenção. Isso foi muito interessante. Que Deus a abençoe. Opa, quero deixar aqui minha cooperação também. Ok? Estão me ouvindo bem? Sim. Sim. Ok. Muito bem. Primeiro, parabenizar a Norma, né? Pela exposição. Puxa, a gente vai, e eu posso dizer como pastor, porque não posso estar em todas as salas, aliás, uma vez ou outra que eu vou para uma classe de EBD, deveria ir mais, não é? Deveria fazer o rodízio mesmo, assistindo ali cada ministração, né? Sem tentar intimidar com a presença de nenhum professor, mas no intuito de descobrir, aliás, de perceber os valores que nós temos, que eu, de Norma, já conhecia, de Emília também, e tantos outros aí. Janildo, que foi meu professor, ainda adolescente, e nos dava a oportunidade de poder ministrar naqueles anos lá. Anos atrás, eu propus um tema bíblico, não é, sobre lei versus graça. Né? Era graça, não era fé. Lei versus graça. E aí, depois alguém chegou para mim, eu posso até dizer que foi o pastor Jabes Filho, né? Disse, olha, Paulo Sérgio, eu estou entendendo o que você está colocando, mas vamos, porque era ele que iria ministrar e eu estava passando o tema para ele. Ele disse, eu sugiro que a gente coloque lei e graça, né? Porque na realidade não há um antagonismo. Essa sincronia que deve haver. Então aqui eu aplico também a questão da fé, a salvação pela fé. Né? A lei foi necessária, então seria lei e fé, há uma harmonia. Essa fé, quando surge, ela não é que ela despreza a lei, mas ela descarta a lei agora. A lei não é mais agora necessária. Até porque a lei não era suficiente, plenamente suficiente. A lei era um aio, a lei era um pedagogo, não é? Pelo menos no curso de pedagogia, a gente sai aprendendo de que o pedagogo era aquele que conduzia a criança nos ensinamentos e era muitas vezes até o escravo que pegava na mão da criança para levar aos primeiros núcleos de casa onde se tinha uma educação ainda incipiente, escolarizada. Não é? Então, não existe conflito, existe uma harmonia. Não é? E eu, assim, quando coloco isso, também quero aproveitar aqui para combater, não é? Deixar o meu desagrado em relação a alguns segmentos religiosos hoje que querem voltar a aspectos da lei. Não vejo dessa forma. Posso até
Manassés, vê a questão da profecia ou dos profetas como aquele sentido daquele que anuncia a palavra, né? Como Paulo ele tende lá a dizer lá no capítulo 14 lá de Coríntios, de 1 Coríntios, mas não no sentido do profeta do Antigo Testamento. Aquele exercício, o último profeta do Antigo Testamento, com o perfil dele, foi João Batista. Então passou, já foi, não é? E hoje nós, graças a Deus, em Cristo Jesus que vivemos por fé, não é? E é bom lembrar que esse foi um dos pilares também da reforma protestante, não é? Sola fide, somente a fé, nada de compra de indulgências e de tantas outras coisas que conduzem a um mercado, né, terrível e danoso hoje da fé. Que Deus nos abençoe. Norma, mais uma vez, parabéns, viu? Pronto. Mais alguém? Quero também parabenizar a Norma. Foi a primeira vez, né, que pude participar de um EBD, de uma aula, certo, ministrada por ela, né, depois de tantos anos na igreja, e quero parabenizar, dizer que foi muito, muito, muito boa, muito edificante, certo? Emília também, semana passada, e quero dizer que as professoras têm se destacado, certo? Aqui não vai nenhum demérito para os professores, mas as professoras têm dado, certo, um up, certo? Têm se destacado, certo, nessa EBD, na minha visão. E